Sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre tratamentos silviculturais. Primeiramente, tratamentos silviculturais. O que é? São intervenções no povoamento a partir da regeneração até a colheita, para reduzir a concorrência entre indivíduos plantados e indivíduos invasores e aumentar a qualidade do produto final. Além dessas intervenções, existem outras de caráter preventivo, que servem para evitar danos físicos ou fisiológicos aos indivíduos arbóreos do povoamento. E tudo isso deve fazer parte de um plano de proteção florestal. O que é esse plano de proteção florestal? O plano de proteção florestal ele deve conter um calendário de visitas periódicas à área e medidas que vão ser tomadas quanto à ocorrência de agentes danosos, como, por exemplo, o caso de fita moléstica, a eliminação do indivíduo que está doente e a pulverização preventiva dos indivíduos que estão sadios. No caso de pragas, a instalação de armadilhas no locais, em pontos estratégicos para avaliar alguma infestação e ainda que, se possível, essa infestação esteja no estágio inicial. E no caso de incêndios, a limpeza periódica dos acessos, que é muito importante, além da manutenção de equipe com equipamento e treinamento adequado para combate ao incêndio. A capina roçada são operações que devem ser executadas para eliminar plantas invasoras e impedir a competição e o abafamento das mudas jovens por plantas daninhas. Capinar é nada mais do que retirar a vegetação rasteira e cortar toda a vegetação que esteja ali, que não seja as plantas de interesse. Os fatores que alteram isso são o custo, que a capina roçada tem um custo muito alto, a época do ano, que é a época da chuva, que é complicado você fazer essa capina nessa roçada, o tipo de vegetação existente e a tolerância da espécie plantada à competição. Além disso, ser muito caro, no período chuvoso, as plantas daninhas elas aparecem com uma certa frequência. O intervalo entre essas operações diminui muito, o que vai aumentar o custo. E por fim, a tolerância da espécie plantada à competição. Tem plantas que toleram mais essa competição. Elas desenvolvem muito rápido e vão estar causando sombreamento nas plantas daninhas e diminuir a frequência dessas plantas daninhas. Então, isso favorece a atividade em questão. Algumas outras plantas toleram menos essa competição, o que vai fazer com que tenha que se fazer maiores intervenções na área. Aqui a gente tem as intervenções de roçada. Aqui está sendo feita mecanicamente, utilizando um trator, está sendo feita a roçada. Ela pode ser feita também utilizando produtos químicos, na qual eu vou estar fazendo aplicação dirigida sobre a planta daninha, que não é a minha planta de interesse, ou então a roçada manual, que se torna uma roçada um pouco mais cara, mas também pode ser realizada em cultivos menores ou em locais onde o trator não consiga chegar. Desbarque. O que é isso? Desbarques são cortes parciais das árvores do povoamento. Para que serve o desbarque? Para acelerar e dirigir o incremento dos menores indivíduos. Ou seja, se eu vou querer produzir madeira, eu vou tirar as árvores que não servem para a produção de madeira, árvores tortas, árvores cheias de galhos, e deixar ali só os melhores indivíduos. O desbarque serve também para manter a sanidade, eu vou tirar as árvores doentes e para melhorar a qualidade do povoamento. Em povoamentos naturais é dirigida para favorecer as árvores permissoras, ou seja, eu vou deixar ali as árvores que com certeza vão chegar à idade adulta com a maior quantidade de madeira. O objetivo dessa técnica é a intervenção do homem, aproveitando as vantagens da competição. Eu vou deixar as melhores competidoras numa etapa inicial para distinguir aqueles que se desenvolvem melhor, que deverão ser favorecidos, em relação aos que se desenvolvem pouco, que vão ser retirados para a liberação de espaço e retomada do incremento das árvores e retomada do crescimento das árvores que se desenvolvem bem. Aqui eu tenho uma tabela que tem a idade, a intensidade e a variação na densidade de povoamento de eucalipto
na operação de desbaste, na produção de toras para a serraria. Então, o primeiro desbaste ele é feito com a planta de 3 a 5 anos de idade. Eu vou tirar 53%, vai ser a intensidade de desbaste. Ela, 53%, na qual eu tinha 1.300 aves, retirei 700 aves, restou 600 aves. Por aí vai, no segundo desbaste, com idade de 7 a 8 anos. De 600 aves, eu retirei 250, ficou 350 aves. No quarto desbaste, de 14 a 15 anos, eu tinha 250 árvores, retirei 80, sobrou 170. No final de todos os 5 desbastes aí, que é com 25 a 30 anos, eu deixei 110 árvores. E o que eu faço com as árvores que eu retirei para desbaste? Eu reutilizo elas. As árvores que eu retirei dali podem ser utilizadas para morões, para lenha, que eu vou utilizar, elas não vão ficar perdidas não. Os fatores relacionados com o desenvolvimento das aves e a necessidade de liberar espaço são a espécie. Cada espécie ela apresenta características distintas de crescimento. E aquelas que apresentam maior crescimento deverão sofrer intervenção mais cedo. Exemplo, o eucalipto. Ele apresenta um crescimento muito rápido. Então ele deve fazer essa intervenção, se eu for querer um eucalipto para a serraria, a intervenção tem que ser feita mais cedo, antes que ele estabilize. Se eu deixar a planta chegar num ponto de estabilização de crescimento, que ela vai parar, cessar seu crescimento, e a competição ali ficou tão grande que ela vai cessar seu crescimento, aí não vai adiantar fazer esse desbaste mais não. Outro fator relacionado ao fechamento do dossel, que quanto mais rápido ocorrer o fechamento do dossel, mais rápido eu tenho que fazer a intervenção. A qualidade daquele talhão do sítio, pois sítios melhores, a espécie desenvolve melhor e a operação também deve ocorrer mais cedo comparado com sítios de pior qualidade para uma mesma espécie. Ou seja, eu tenho 2 talhões. Aquele talhão que desenvolver melhor, a operação de desbaste já tem que ocorrer mais cedo em relação ao talhão que desenvolver pior. E outro fator relacionado com a necessidade de liberar espaço é o estado atual do povoamento. Isso vai depender da origem e dos tratamentos que foi aplicado anteriormente. Por exemplo, se for aplicado um desbaste pesado, as aves que escolher apresentarão um diâmetro maior. Então, eu não vou estar fazendo esse desbaste. Eu posso aumentar o tempo desse desbaste, porque eu fiz um desbaste pesado. Agora, se o primeiro desbaste que eu fizer for um desbaste muito leve, tirar poucas árvores, o próximo desbaste terá que ocorrer mais cedo. Então, eu tenho algumas formas, isso aqui é para você saber do que existe, sobre a intensidade de desbaste, onde o QD é a quantidade de material desbastado, o E é a quantidade que eu vou ter em estoque, e o QR é a quantidade de material que ficou. Ambos em porcentagem de um determinado parâmetro, podendo assim ser espécie. Então eu tenho aqui as formas de intensidade de desbaste e a quantidade de material remanescente. Lembrando que a quantidade de material remanescente, a quantidade total, o QT, a quantidade de material existente no povoamento antes do desbaste, determinado pela classificação do povoamento florestal. Tipos de desbaste. Existem vários tipos de desbaste, sendo que os mais utilizados são o desbaste por baixo, o alto, o desbaste seletivo e o desbaste sistemático. Além do desbaste misto, que associa a característica do desbaste sistemático e do desbaste seletivo. Vamos falar o que consiste o desbaste por baixo. Consiste em eliminar a maior parte das árvores da classe denominada e subdominada, isto é, aquelas cujas copas se encontram nos níveis inferiores. Depois do desbaste pelo baixo, restam apenas as árvores da classe dominante, ou seja, nesse desbaste por baixo, eu vou estar retirando todas as árvores menores, vou deixar só as árvores dominantes. Então, eu tenho 2 taxas de desbaste. Desbaste baixo,
um desbaste por baixo moderado. Eu vou tirar apenas algumas árvores, vou deixar muitas árvores, as maiores, as árvores mais dominantes, e eu aproveito nesse desbaste também para tirar as árvores que estão bifurcadas, que estão tortas. E também tem o desbaste por baixo forte, que eu vou retirar todas as árvores que estão abaixo das árvores dominantes. E vou deixar somente as maiores, somente as árvores dominantes. O desbaste pelo alto, corta-se as árvores do estrato médio e superior do povoamento, com a finalidade de desafogar as dominantes por dominantes, que interessa manter até o final da rotação. Isto é, os cortes são efetuados por cima para abrir o estrato superior, favorecendo as árvores mais promissoras desse estrato. A finalidade desse método de desbaste é permitir que as árvores dos estratos inferiores venham a adquirir valor comercial. Então, a diferença desse é que eu vou tirar as árvores maiores e vou deixar as árvores que são um pouco menores e têm condições de atingir o valor comercial. Da mesma forma, eu tenho desbaste alto leve e desbaste alto forte. Que aí vai depender do tempo que eu vou, qual dos dois eu vou utilizar, vai depender do tempo que eu quero voltar para fazer um desbaste novamente. O desbaste seletivo, o que é? As árvores dominantes e as árvores codominantes, mortas e doentes, são eliminadas do povoamento, para estimular as árvores das casas inferiores. Nesse método de desbaste, são removidas indiscriminadamente as árvores do estrato superior em favor das que possuem menores dimensões. O desbaste sistemático ele é feito com base no espaçamento pré-determinado, sem considerar cascas de copas, muito menos a qualidade das árvores a serem retiradas. Esse método normalmente é aplicado em povoamentos com muitas árvores ou árvores menos uniformes. Os cortes podem ser feitos segundo duas modalidades: desbastar por todo o povoamento, através da fixação de um determinado compasso médio, ou desbastar por linhas ou por faixa. Então, sobre esse assunto é o que a gente tinha para falar. Leia o material de apoio, o material complementar e responda o quiz de atividade avaliativa com atenção. Muito obrigado.